Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria e satisfação que nós vamos dar início ao primeiro painel deste primeiro workshop. Nós queremos iniciar com a palavra de gratidão a Deus, também agradecer ao nosso pastor que nos permitiu fazer este evento, ao nosso diretor, presbítero Lineker Santana, e toda a diretoria, bem como agradecer a presença das nossas três irmãs comentaristas de lição aqui presentes. Nós queremos também apresentar a vocês os temas das lições de juniores que foram inscritos pelas nossas irmãs. Nós temos a lição de número 3, que é o tempo dos juízes. Esta lição foi escrita pela comentarista nossa irmã Lidiane Rego. Por favor, mais uma salva de palmas. Nós temos também a lição de professor dos juniores do segundo trimestre, Israel e a Terra Prometida. E esta foi escrita pela professora Bruna Farias. Uma salva de palmas. E temos também a lição de professor A História dos Profetas. Esta foi escrita pela professora Magna Ali de Cucaú. Palmas para a Magna. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos dar início com algumas perguntas, um bate-papo bastante importante e interessante. E é importante nós iniciarmos sabendo se alguma de vocês já tinha um desejo, já tinha, quem sabe, alguma pretensão de algum dia ser comentarista de escola dominical, da lição, e vocês nos expliquem como foi que aconteceu para que vocês pudessem ser a comentarista da lição da EBD. A paz do Senhor. Particularmente, em mim nunca houve esse desejo, né? Até porque não passava pela minha cabeça que seria possível, em algum dia da minha vida, eu ter essa oportunidade. Mas desde que surgiu a oportunidade, através da irmã Aline Lima, ela que foi contactada por uma amiga dela, que trabalha na CPAD. Quando a CPAD abriu para um novo currículo, eles precisavam de novos comentaristas. Então, essa amiga contactou ela, perguntando se ela conhecia pessoas que tinham formação, tanto em pedagogia como em alguma licenciatura. Ela nos conhecia, a irmã Magna e a Bruna são pedagogas, e Magna letras, né, licenciatura em letras, e eu também tenho licenciatura. E ela nos contactou perguntando se nós tínhamos interesse em mandar o currículo. Não era certeza, né? Então, quando surgiu a oportunidade, aí sim, surgiu o desejo de também fazer parte desse time. Ok. Isso é importante porque nós vemos muitas vezes as pessoas interessadas em ser pregadores, cantores, que é o mais comum, né? Mas esta missão que vocês assumiram também é uma missão que transforma vidas por meio da palavra de Deus, a missão de comentar a Bíblia para que pessoas sejam alcançadas por meio dela. E aí eu queria direcionar mais uma pergunta, de forma que as três respondam de forma sucinta. Depois que surgiu essa oportunidade, quais foram os desafios que vocês sentiram para iniciar a escrita e o comentário das lições? Amém. Um bloqueio de escrita, porque nós sabemos que hoje, com tudo digitalizado, não pode nem haver plágio de nada. Não podíamos copiar de nenhum outro arquivo e era só exclusivamente oração, leitura e escrita. E bem na pandemia ainda houve algumas limitações devido à perda de computador, não tinha quem consertar e tudo, pelo menos da minha parte. O teste da lição foi enviado todo digitado no Moto E5 e sem correção. Foi digitalizado a maioria em áudio, porque o teclado não ajudava muito e eu não sabia que os visuais era só para citar em frases. Como nunca tinha escrito, nunca havia, né, feito nada comparado, aí eu cheguei até o John, citar o nome, viu? Aí cheguei e pedi a Jéssica
que fosse no Google e pesquisasse. Aí nós selecionávamos a figura e montávamos como que fosse o visual. Só que a arte gráfica, depois foi que nós ficamos sabendo que é outro rapaz, outra equipe que organiza. Era só para colocar o que você queria ou a sua intenção de visual, pois até isso o comentarista tem que selecionar. Foi bem difícil. A paz do Senhor. Realmente foi difícil. Eu começo a dizer, tem um verso, uma estrofe do hino da harpa, as bem-aventuranças do crente, que diz assim: os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação. E essa lição bíblica, para mim, como experiência, foi numa fase muito difícil. Foi devido à pandemia. Minha mãe esteve doente, sofreu um AVC. Então, assim, tive muitas dificuldades. Pegando um pouquinho do que a tia Magna falou, eu também escrevi a minha lição num celular. Então, o instrumento que eu tinha ali para escrever a lição era o celular, a Bíblia, né? Que até foi sugerida pela equipe da CPAD utilizar a linguagem de hoje, e ali a oração, o Espírito Santo conduzindo a gente a se inspirar mais para fazer a lição. Não foi, posso dizer, os momentos foram difíceis, mas sabemos que o Senhor, Ele está ali nos capacitando e nos ajudando a preparar aquilo que é para o crescimento do reino dele. E estamos aqui. Amém. Antes de falar dos desafios, eu sei que você pediu para a gente ser sucinto, mas eu queria falar um pouquinho do processo de seleção, como é que ele aconteceu, porque até para os irmãos entenderem como é que aconteceu a nossa seleção. Quando a gente mandou o currículo, a gente estava concorrendo com outras pessoas e nosso currículo foi selecionado. E aí, então, a partir de então, o editor-chefe da revista de juniores, o irmão Tiago Santos, ele entrou em contato com a gente. E aí a gente ia passar por uma prova, um teste. O teste era escrever uma lição, não era uma revista, era uma lição. E aí, a partir desse teste, é que nós fomos selecionadas para sermos as comentaristas de uma lição. E aí, cada uma de nós recebeu o tema não fomos nós que escolhemos, né? O tema foi previamente estabelecido pela CPAD, tanto o tema geral da lição, como o título de cada lição e o texto bíblico que a gente tinha que destrinchar nas lições. Então, para mim, o desafio, foi um grande desafio trabalhar Juízes para as crianças. O livro de Juízes é um tanto difícil, né, de traduzir ali para um ensinamento infantil. Eu lembro de uma lição, acho que foi a lição número 5, que falava sobre o juiz Sangar. Só tem um versículo sobre ele. E eu tinha que fazer uma lição inteira, né, contando quem tinha sido ele, qual a lição a gente poderia extrair da vida dele, sendo que a Bíblia só tem um versículo sobre esse juiz. Então eu tive que buscar, né, comentários bíblicos, bíblias de estudo, para poder eu conseguir extrair algo e conseguir, porque a gente tem até inclusive uma quantidade mínima de caracteres que a gente tem que digitar. Então tinha que atingir, eu digitava, quando eu ia contar, não tinha atingido ainda a quantidade ideal. E um oposto assim, também foi na de Sansão. Sansão é uma história grande, é uma história que a gente gosta de falar sobre ela. Então, eu tinha 2 lições sobre a história de Sansão, e por mais que eu cortasse, sempre ficava um texto enorme, sempre ficava muita coisa. Então, eu tive que sair cortando muita coisa, eu ficava triste. Nossa, isso aqui eu queria que fosse para a lição. E aí a gente vai se adaptando. O editor-chefe depois recebe o nosso texto, avalia, organiza tudo, manda para a gente de volta se precisar de alguma correção. E aí, esse é o processo, né? Então, há vários desafios, cada um com seus desafios. Eu não tive desafios digitais, graças a Deus. O computador estava firme e forte. Mas tive esses outros desafios que eu comentei. Ótimo. Então, após a missão cumprida, enviados os comentários à CPAD, texto revisado pelo editor-chefe,
sabendo que agora, de fato, aquele comentário de vocês iria ser utilizado em todo o Brasil e até fora dele. Qual a sensação, professora Magna? Foi inimaginável, porque o primeiro convite para ir para a igreja eu recebi da minha professora secular, né? Me perdoe a emoção, porque mais preparado, por mais que você ensaie o que vai falar, o que é vivido hoje é o inimaginável. Eu tenho um amor muito grande à escola bíblica, porque foi a minha primeira visita à Assembleia de Deus, ainda adolescente. Eu estudava no Evanda e a minha professora, Raquel Pereira, que é de lá de Lourenço de Albuquerque, que foi o meu berço na fé, ela me convidou para ir para a escola bíblica, pois eu era muito amiga da Cecília. Aí fui até ali e assim fiquei indo. Meu pai já era evangélico na época, mas ele só levava a gente quando nós tínhamos vontade de ir para os lugares. Ele não forçava. E isso, graças a Deus, eu tenho isso comigo, que os meus filhos tenham prazer na casa do Senhor e eles não vão assim forçado, coagido. Eu tenho o zelo de preservar o não falar dos irmãos em casa, e eu passo hoje aqui porque eu não vou ser ou estar com eles o tempo inteiro, e eles precisam sentir e passar as próprias experiências com Deus. E assim, esse trabalho para mim foi a experiência, aquele valor de glória, aquele lugar, o extraordinário de Deus acontecer. Porque quando você pede para que o Senhor renove em você a fé, que o Senhor faça com que você tenha experiências, que faça que você tenha prazer em andar na igreja, de sentir Ele com você. Jesus confirma. Jesus, se eu estou andando na tua casa e o Senhor ainda se agrada, eu acredito que esse trabalho me alcançou, porque o Senhor faz assim. O Senhor nos apresenta pessoas, o Senhor nos coloca as oportunidades, e eu digo aos irmãos: tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Se você trabalha para o homem, faça como que seja para Deus. Se você trabalha para Deus, não reclame. Por quê? Porque quando nós reclamamos, eu acredito que o Senhor não recebe aquele sacrifício. Eu acredito que o Senhor trabalha com zelo. E o imaginar que o que eu, como professora secular, o que eu escrevi ia inspirar alguém, porque tem que orar, irmãos, para que o bloqueio de escrita saia alguma coisa a desenvolver, a ser aprovado por um editor de livraria, um editor reconhecido, alguém, um doutor em letras, porque a pessoa que ia me avaliar não era professor igual eu. É mestrado, é doutorado, é uma pessoa muito instruída, intelectual na área, e era alguém inspirado, e é alguém inspirado por Deus. Não ia passar algo que o Senhor Jesus não permitisse. Aí assim, você imaginar que as atividades foram planejadas com o limite de recurso, porque eu me via na condição da professora que fosse pegar a lição e preparar a aula. Então, assim, eu digo que o resultado disso aqui foi viver o extraordinário de Deus, algo que eu nunca planejei para mim, nunca imaginei viver. E acredito que, diante da autoridade do Senhor, se o Senhor não voltar, a minha descendência tem esse exemplo. E eu louvo a Deus o tempo todo por isso. Amém. Então, nós vemos, uma salva de palmas, irmãos. Nós vemos aí a importância de estarmos firmados em Deus e na sua palavra, né? Muitas vezes a gente ouve por meio da pregação ou até por meio de profecia que alcançaremos nações ou que iremos a vários lugares e só imaginamos pregação ou louvor ou púlpito
mas isso é uma forma de chegar em outras nações, porque a lição da CPAD alcança outros países. Isso é uma forma de Deus levar o nome de vocês a outras pessoas e inspirar inclusive crianças pela palavra de Deus. Tendo em vista que vocês comentaram para o segmento infanto-juvenil, na sua visão, professora Lidiane, qual a importância de que a igreja invista neste público? De forma sucinta. De forma sucinta. Em primeiro lugar, eu acredito que Deus é um Deus de gerações, né? Então, a gente precisa preparar as futuras gerações para que a gente possa passar o bastão para eles. Como passar o bastão para uma geração que não foi preparada para tal? Então, acredito que é importante que a igreja veja o ensino infanto-juvenil como parte importante do processo de saúde da igreja. Em segundo lugar, as crianças, elas são parte viva do corpo de Cristo. Eles não estão ali para brincar. Há quem acredite, né, que as salas da EBD para crianças sejam para as crianças brincarem ou somente para decorar histórias da Bíblia. E aí eu vou partir para uma experiência pessoal. Eu tenho particularmente uma experiência na sala de juniores, né? Graças a Deus eu cresci num lar cristão. E desde que eu me entendo por gente, domingo de manhã é dia de EBD. Então eu cresci na EBD. E foi quando eu estava na sala de juniores, com 9 anos de idade, que uma professora, ela me explicou que filho de crente não é crentinho. A gente precisa ter a nossa própria experiência com Deus. A gente precisa amar a Deus através da nossa percepção de quem Deus é, através das nossas experiências. Então, naquele dia, eu entendi que eu precisava buscar a Deus por mim mesma. Que eu não dependia do meu pai nem da minha mãe para seguir na caminhada cristã, mas que eu mesma tinha que fazer essa escolha. E eu era uma criança de 9 anos de idade. E até hoje, eu continuo crendo, eu continuo amando ao Senhor. E cada dia mais eu espero crescer, né, na graça e no conhecimento. Então, foi nessa idade. Então, é importante que a igreja entenda que mesmo criança, mesmo adolescente, ele faz parte do corpo de Cristo e ele precisa ser cuidado e orientado para que lá na frente ele possa também pegar o bastão daqueles que estão na liderança e seguir adiante. É muito importante. E vai aqui uma recomendação a todos os superintendentes, né, irmãos? Visitem as classes de infantil. Às vezes os superintendentes, dirigentes passam por todas as classes e não vão na classe dos juniores, não vão na classe dos primários e em outras. Passe um tempo lá, até para ver, inclusive, se a professora de fato está ensinando a lição ou está colocando as crianças para brincar ou desenhar numa folha qualquer o que eles quiserem que não tenha a ver com a lição. Porque o período da escola bíblica é para se ensinar a palavra e não para colocar as crianças para passar tempo na classe, não é? Importante a professora contar esse testemunho de que nessa idade conseguiu compreender uma verdade tão significativa. E professora Bruna, para você, diga-nos, qual a importância do comentarista de lições bíblicas para a vida espiritual da igreja? Vamos lá. Primeiro, eu vejo que você precisa estar disposto. Estar disposto, servir ao Senhor, dizer, o eis-me aqui para Deus. E deixar que Deus te use como instrumento nas mãos dele. Porque assim, essa experiência para mim na EBD, como comentarista, foi fundamental, mas assim, é muito importante você estar preparado para fazer a obra do Senhor, para que você possa se inspirar na palavra de Deus, para que o Senhor possa lhe conduzir e através da sua vida, você transformar outras vidas através do ensino da palavra de Deus. É fundamental, gente. Não tem palavras. Amém. Uma salva de palmas, irmãos. Nós queremos conceder a cada uma um momento para uma palavra de gratidão, para concluirmos este momento, o painel 1 deste evento.
Vamos de lá para cá. Lidiane, Bruna e Magna. Eu sou grata ao Senhor, né, pela oportunidade da experiência, né, de poder comentar uma revista, né, de ensino bíblico. O Senhor, como a Magna falou, né, o Senhor nos apresenta pessoas e através dessas pessoas Ele nos apresenta oportunidades. E nós somos esse grupo mesmo. A gente a igreja é para isso. A gente vive em comunidade para que a gente possa ajudar uns aos outros. E em muitos desses momentos vão surgir essas oportunidades que, se a gente abraçar, né, e se a gente se colocar à disposição e no direcionamento de Deus, Ele vai nos abençoar e vai nos levar a lugares que a gente nem imaginava que chegaríamos. Então, sou grata ao Senhor pela oportunidade, da experiência e pelas pessoas que Ele coloca na minha vida. Sou grata a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Como as minhas amigas falaram, algo não esperava. Deus é Deus que surpreende, nos surpreende. E eu sou grata a Deus por cada momento, pelas madrugadas, montando esta lição com tanto amor e carinho. E saber que não só a nossa igreja local, como o Campo de Rio Largo, mas além das fronteiras, crianças passaram a aprender mais do amor de Deus e levar ainda mais o amor de Deus para outras pessoas. Sabemos que cada atividade ali elaborada, que veio nas nossas mentes, foi o Espírito Santo de Deus nos ajudando a montar, a ter estratégia para cada lição, para cada atividade ali, para que o professor se inspirasse e traçasse suas atividades para aplicar. E dali as crianças, elas pudessem desenvolver o aprendizado e dizer: Senhor, estou aqui, quero continuar crescendo na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Então, sou grata a Deus por tudo, a minha família, a todos aqueles que fizeram parte de estar comigo. Sou grata a Deus a todos. Amém. Encerrando, né, eu agradeço todo o projeto que fiz parte, faço parte. Foi meu presente de 30 anos de crente, 30 anos de igreja, caminhando com Jesus. Sei que perfeito não somos, falhas temos muito, estamos em busca de errar menos a cada dia. Sei que às vezes não somos quem nós queremos, mas aprove a Deus que os nossos passos sejam de gratidão, pois segundo Tessalonicenses 5, se não me falha agora o nervoso, a memória, o versículo 16, que diz que em tudo dai graças. Então, que Deus seja louvado pelo dia que eu e você nascemos. Nada é por acaso. O Senhor sabe que isso aqui é um trabalho literário com um valor de literatura cristã. É um trabalho levado a evangelizar e a enaltecer o nome do Senhor, e que nós continuemos anônimas, porque eu sei que o tempo todo o que importou foi servir, e que nós tenhamos sempre serventia. Sei que os irmãos nos conhecem, os irmãos passam por, assim, pelas pessoas que aqui estão falando, e os irmãos sabem que nós somos congregados e evangélicos da Assembleia de Deus. Deus seja louvado pela CGADB, e nós fazemos parte, pois confessamos que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. E assim sejamos anônimos. Por quê? Porque eram anônimos os escritores, os comentaristas. Nós só estudamos, e que haja prazer, sempre prazer em aprender algo novo da palavra do Senhor. É isso. Amém. E ao som das palmas, eu gostaria de pedir